Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Passa ano, entra ano, volta ano e o líder do Campeonato Brasileiro é o Corinthians. Único que fez 6 pontos em 2 jogos. Corinthians. Palmeiras ganhou sua primeira partida, tinha empatado com o Botafogo. Ganhou, São Paulo, não dá pra falar que foi futebol, numa coisa esquisita lá que eles... Vamos tentar descobrir o que foi, numa coisa, uma maçaroca, uma saroba lá com o Ceará. Ficou 0-0, nem podia ser diferente, né? O Santos perdeu no último minuto para o Bahia. O grande jogo da rodada foi Atlético Paranaense e Grêmio. O jogo foi em Porto Alegre. Só que terminou 0-0. É aí que o futebol é esquisito, né? Como é que São Paulo e Ceará ficam no 0-0? Atlético Paranaense e Grêmio 0-0. E são esportes totalmente diferentes e tem o mesmo resultado. Um é uma coisa, o outro é futebol. Bom, enfim, esse é o nosso tema de hoje. E o que não falta é gente gabaritada para falar de futebol aqui. Ó, nós temos 4 Copas do Mundo. Emerson Leão. Sensacional. 70, 74, 78 e 86. Oscar Bernardi. 3 Copas do Mundo. Foi 78, 82, 86. Miller. Vamos ver se eu lembro. 86, 90, 94. Campeão mundial, 3 Copas. 2 campeões mundiais. E o Oscar, que deveria ter sido, não foi azar da Copa. Porque aquela seleção tinha que ter sido campeã. E mais Vanderlei Nogueira, 11 Copas. Mais Chico Lang, por aí também. 3 Copas. Não, ida lá, mas enfim. E por aí vai. Ou seja, tá uma copaiada grande aqui. Boa noite, Paulinha Vilhena, tudo bem? Boa noite, Flávio, boa noite a todos, boa noite a você aí de casa. Você também pode participar. Quantas Copas você tem aí, hein? Você pode mandar sua foto, seu vídeo pro WhatsApp, o telefone WhatsApp 994791633, 994916333, 994916333. E olha só que legal, hoje a gente vai presentear alguns de vocês que mandar uma mensagem com essa camisa do time de basquete feminino Uninasal. Olha que incrível! Serve em mim. Pode ser que eu roube, pode ser que ninguém receba, mas a ideia é que a gente entregue para um de vocês. E olha, já vou adiantar a nossa enquete de hoje, que é exatamente o assunto que você estava falando com a gente, Corinthians. O Corinthians vai conseguir repetir o primeiro turno do ano passado? Sim ou não? Para participar, acesse gazetesportiva.com e dê a sua resposta, que cada um se divide por aí, né? Foi quase 90% de aproveitamento, né? Pois por enquanto, é. em 2 rodadas tem 100%, então tá, né? Mas que é um momento de se garantir, porque daqui a pouco tem Copa do Mundo e aí na volta... Tem que já matar a parada agora. Frase de Guardiola, você ganha o campeonato nas primeiras 8 rodadas. Pois é. Depois você só pode perder. Bom, muito legal. Papo bacana. E olha, com a gente aqui, Emerson Leão, 4 Copas do Mundo, Oscar Bernardi, 3 Copas do Mundo, Miller, 3 Copas do Mundo, Chico Lang, um montão, Vanderlei, um montão, tem algumas também e tal. Paulinha Vilhena, relembrando o número para contato com a gente. Para mandar uma mensagem no WhatsApp, fotos ou vídeos e ainda, quem sabe, ganhar uma camisa do time de basquete feminino Uninasal é 994791633. Repetindo, 994791633. Não vai errar e pedir a camiseta, de jeito a camisa nenhum. pra pessoa errada. Pelo amor de Deus, não faça isso. Bola rolando, líder é nós, viu? Eu falo que Chico é nós, Chico. A Ponte ganhou hoje. Perde em casa e ganha fora, time de louco, pô. Mas ganhamos fora, ainda bem. Mas ó, Coringão é nós. Quantas mil rodadas aí na liderança do campeonato, impressionante. E hoje 4-0 logo para acreditar. Vamos ver como é que foi. Na Vila Capanema, o Corinthians saiu na frente do Paraná na jogada de Matheus Vital e Sid Clay. O lateral recebeu no fundo e cruzou para a chegada de Rodriguinho. 1-0 Timão. Dois minutos depois, Sid Clay fez tudo sozinho e só parou quando colocou a bola lá dentro. Chute forte para ampliar a vantagem, 2-0. Já no segundo tempo, o Corinthians aumentou a conta.
Fagner recebeu de Romero e cruzou na medida para Cleison deixar o dele. E para fechar, Gabriel arriscou o chute da entrada da área. A bola saiu mascada, mas suficiente para passar pelo goleiro Luiz Carlos. E ficou assim, Paraná 0, Corinthians 4. Leão, impressionante. O Corinthians liderou o campeonato passado inteiro. Na primeira rodada, se fosse fazer por saldo de gols, o Atlético Paranaense fez mais gols, teria sido a única rodada que o Corinthians não foi líder desde a 4ª rodada do ano passado. Na 5ª rodada ele assumiu a liderança e nunca mais saiu. Que coisa! Não é um elenco espetacular? Como é que se explica uma coisa dessas, Leão? Não é tão difícil explicar, não. Primeiro, não é essa qualidade toda, como nós temos aqui o Miller, o Oscar, as saudades que a gente sente do nosso relacionamento, da nossa amizade. Isso era um futebol que dava prazer de você assistir, como você disse. Por que o mesmo time, o mesmo esporte, com duas maneiras de jogar, vão 0 a 0? O que acontece com o Corinthians é fácil de ser analisado. Primeiro, o seu treinador não inventa muito e não quer inventar. E ele conhece tudo do Corinthians desde que era bem mais jovem e não tinha nome nenhum. Segundo, o Corinthians não tem um ídolo. O Corinthians não tem nada de maravilhoso destaque individual. Mas tem uma safra maravilhosa de coadjuvantes que resolve o problema de qualquer treinador. Quando nós falamos sempre que o coadjuvante, eu já disse aqui umas 30 vezes, que o coadjuvante ganha Oscar igual a estrela, e a estrela precisa do coadjuvante, é isso aí. E o coadjuvante nem sempre precisa da estrela, né? E o coadjuvante se esforça, transpira, escuta o treinador aquilo que ele quer, treina e responde dentro do campo. E não só cria. Necessitamos dos homens criativos? Claro que sim, mas o coadjuvante resolve. Por isso, o que está acontecendo de novo não é novidade. O Grêmio joga bonito? Joga. O Palmeiras jogou bonito? Jogou. Mas quem ganha sempre é o Corinthians. E se bobearem, vai acontecer de novo. Se bobearem, vai acontecer de novo. Porque eles começaram, inclusive, com uma umidade maior ainda do que o ano passado. E agora já estão se recompondo e achando que dá. Segunda rodada, como diz o japonês, né, Oscar? 6 pontos. É o único. O único fez 6 pontos. Oscar, aliás, os dois também, os 3, né, trabalharam no Japão. Os 2 como treinadores e o Miller como jogador do Kashiwa Reysol, o Zé Sérgio de técnico. Oscar, ontem eu vi uma foto, eu não lembrava disso, quando o Tele Santana queria que você fosse o Muricy. Ele te colocou como auxiliar técnico, viu o arquivo do Altair Ramos, eu não lembrava desse detalhe, você não gostou da história, mas conhece futebol pra caramba. E aí, Oscar? Na verdade, o Tele me convidou, de fato, ele, pessoalmente, me convidou para ficar de auxiliar dele, porque ele ia parar de trabalhar. Então, anunciou por diversas vezes. Mas o que acontecia? O time era campeão e ele... Ficava. Ele seguia. Seguia. Aí foi que, de fato, nós estávamos trabalhando e no início do começo da temporada, teve uma oportunidade de eu ir para a Arábia Saudita, um convite, e eu acabei... Né, legal, você foi seguir sua vida. E aí o Muricy que se encaixou no meu lugar. Legal. Por sorte dele, né? Lógico. Claro. E esse Corinthians? Então, o que o Leão falou é verdade. Eu acho que o Corinthians é um time bem regular, né? Eu até destacaria, que eu falo sempre, a defesa do Corinthians é muito boa, principalmente o miolo de zaga. Mas eu acho que tem um jogador que eu gosto muito, não pelo que, vamos dizer, tanto do futebol que ele joga, mas pelo futebol, pela forma que ele ajuda o time em campo, que é o Romero, entendeu? Ele joga, ele não deixa o adversário jogar, então ele tem uma função muito importante no time, né? Embora todos os outros também tenham, mas é um time regular que sabe que, como nós conversamos antes aqui, que o campeonato brasileiro de pontos corridos se ganha logo no início do primeiro turno. O cara menos avisado, Vanderlei Miller,
amigos. Ele olha assim, pô, esse cara falando de miolo de zaga, quem é ele para falar de miolo de zaga? Gente, o que o Oscar jogava, vocês não fazem ideia. Eu ficava atrás do gol, como o Vanderlei ficava, o Chico. Sabe essas bolas cruzadas que os caras sofrem pra caramba? Ele e o Dario, quando ia começar a bola parada, eles já combinavam para quem eles iam passar, por qual dos pontos ia sair. Se era o Paulo Sérgio, se era o Zé Sérgio. Por que eles iam tirar a bola era certeza. O problema só era saber para que lado ia. Certo, Vanderlei? Era incrível. Jogavam pra caramba, um negócio espetacular. A dupla de zaga, Oscar e Amaral na Copa de 78, meu Deus do céu. Quer dizer, sabe tudo de bola, é um negócio sensacional. Mineirinho Corinthians, boa noite. Boa noite, Flavito. O Corinthians, a dinâmica de jogo é sempre a mesma. Como o Leão disse, um time muito regular, um time que não inventa e joga objetivo, né? Aí todo mundo sabe como o Romero joga, como o Cleison joga, como o Rodriguinho se movimenta, mas a movimentação deles na direção certa sempre dá sucesso. Então acho que o treinador, que é muito bom, e nós sabemos que o Carille é um cara muito humilde, um cara muito simples, e importante que a gente conversava aqui, Oscar, sobre o Cilinho. O que ele falava pra gente, a gente acreditava no que ele falava. Como está o Cilinho, por falar nisso? Que ele teve um AVC, né? Está internado no Hospital Unicamp, em Campinas. Tem alguma chance dele de se recuperar? Tem. O estado não é legal. Parece que o estado dele é bem grave, né? Eu estava falando com o Oscar, inclusive, essa semana eu vou visitá-lo, né? Porque eu sou o que sou hoje por conta do Cilinho, né? Ele acreditou em mim. Ele desfez, né? Ele não quis o Renato Pé Murcho e acreditou no meu futebol. Então, merece minha visita essa semana ao Cilinho. Eu acho que o Carille é o melhor treinador do Brasil por conta disso, Flavito, porque ele faz hoje ele tem peças de reposição no banco, o Sheik, às vezes o Sheik joga pelo aberto, joga lá na frente e consegue jogar. O Sheik estava na Ponte Preta no passado, foi artilheiro do time, voltou para o Corinthians e consegue jogar, mesmo com 30 e poucos anos, jogar muito bem, não todo o tempo, mas pelo menos meio tempo ele joga muito bem. E aquilo que eu sempre falei, né? O Balbuena é um jogador. Se ele fosse brasileiro, teria uma vaga na seleção brasileira. Concorda, Oscar? Você que é especialista demais nessa matéria? Eu concordo. Um belo zagueiro, também não inventa, conhece bem a posição, sim. É porque ele jogava como o Oscar, o Balbuena. Joga como o Oscar jogava. E uma coisa interessante, o Leão jogou com o Luiz Pereira, que foi um grandíssimo zagueiro também, né? E ele sempre fala que foi o melhor. Na minha geração foi o melhor, foi o Oscar e o Dario, porque eles cabeceavam, não perdiam uma de cabeça, até porque se posicionavam muito bem. Incrível. E quando a bola vinha de tiro de meta do adversário, Flávio, eles cabeceavam, mas não cabeceavam de qualquer jeito, cabeceavam pro companheiro, sempre, ele e o Dario Pereira. Impressionante. Fala, Leão. Para falar dos dois, fica fácil para mim. Porque eu joguei com os dois na seleção brasileira. Joguei muito atrás do Oscar. Enchi a cabeça dele toda hora. Antes, durante e depois da partida. Então nós temos várias passagens juntas. Eu digo sempre, o Luiz Pereira era atrevido, era ambicioso, saía para o ataque, até certo ponto irresponsável, e nós discutíamos no túnel e tal. O Oscar é aquele mais conservador, aquele mais rebatedor, aquele que você sabe o lugar onde ele vai estar na hora que precisa. Cruzamento lateral, bem posicionado, frontal, então nem se fala. Inclusive nós temos algumas passagens, nós fomos jogar em seleção brasileira, fomos jogar contra a Argentina. Falei, Oscar, tá vendo aquele cara lá? Vamos chegar no lucro porque ele está com um problema aqui. Tá? Então nós sempre... Então, deu tão certo o Oscar em todos os times, incluso a seleção brasileira, que eu falo sempre, o Luiz Pereira excedia e às vezes a gente gosta de pessoas independentes. Mas o Oscar, pós maneiras de jogar diferente, ele foi o melhor back central que eu joguei atrás. E pude ter o prazer de comandá-lo. E aquela coisinha do canto ali, para quem não sabe, era um menino irreverente, chatinho, mas que nós já sabíamos que o sucesso era... A gente era companheiro de quarto, inclusive. Companheiro de quarto. E você só gostava da Madonna, meu Deus do céu. Então, moleque, né? A fotografia da Madonna na parede. Não aguento isso não, militar. Se a sua mulher entra no quarto e fala, o que está acontecendo? Não, mas naquele quarto não dava para entrar. Não. Mas ele, Careca e N pessoas, jogadores, safra maravilhosa. Uma safra maravilhosa. Mas eu tenho um apreço muito grande por essa geração, nossa, e eu estava quase me retirando e chegando a molecada.
e a molecada era muito folgada, mas muito boa. Muito boa. Ô, Vanderlei, e esse Corinthians? Vou deixar o Chico pelo final, por motivos óbvios. Afinal de contas, os últimos serão os primeiros e já estão os Chico, primeiros. tá sem moral, hein, Chico? Não tá não, ele tá mascarado, porque ele só fala no final, né? Até porque o Luciano Pavarotti sempre Canta no final. Acabei de falar pra ele. O que eu queria dizer é o seguinte... Eu vou puxar um tom alto. É isso. O que eu queria dizer é o seguinte, o Chico ainda está emocionado pelos 4-0 e tem que tomar um fôlego para poder falar. Eu queria só registrar que é um time comprometido, queria colocar essa palavra que vocês falaram tanto aí, é um time comprometido. Isso é extremamente importante em qualquer atividade, em qualquer função, em qualquer grupo, né? Além do que eles ressaltaram corretamente, queria dizer que essa é a palavrinha-chave que faz qualquer técnico suspirar de alegria quando tem um grupo comprometido. Aquele cara que pensa primeiro na equipe, depois no time. É o cara que não é só da boca para fora, eu quero ganhar mesmo, porque eu quero que o time ganhe. Se eu for coadjuvante ainda com pouco brilho, ainda assim é legal, porque eu estou na foto, eu estou no grupo, meu time é vencedor. Né? Então, isso é fundamental. E olha, o Oscar citou o Romero, que é um cara que não pode ser considerado o Suárez. Né? Não pode ser considerado um talento dos sonhos. Infelizmente não, né? Gostaria que ele fosse não, mas não é. Diz que ele morde igual. Mas olha, gente, ele tomou tanto cacete jogando pelo Corinthians. Fizeram até matérias de quando o técnico Romero vem aquecer para você entrar, nego mostrava o rosto de torcedores que ficavam próximos do banco de reserva, né, Chico? Com a mão, meu Deus, não, o Romero não. Professor, o Romero não. Por favor, o Romero não. Era assim que funcionava. E ele foi ganhando o espaço dele com essa aplicação, com esse esforço. Um cara trabalhador. Trabalhador. Não é o Messi, mas é realmente o cara. E ele é um reflexo do grupo. O grupo todo do Corinthians é um grupo muito comprometido. Então eu acho que isso tem um peso extremamente importante nessa caminhada do Corinthians. Olha, é uma receita, um pacote de pontos, um estoque de pontos no início da competição para ter um pouquinho de fôlego lá no final. E até agora, pelo menos, a receita do Corinthians está perfeitinha. Até agora. Então eu acho que começou agora, claro. Como a gente não tem a antevisão do fato, então pelo fato de estar vivendo a segunda rodada, o Corinthians está caminhando muito bem. É porque tem muito time, né, Vanderlei, Flávio? Que fala, tá começo do campeonato, vamos esperar esse time. Todo mundo, tem né? tempo. Mas só um tem Aí 6. chega no final do primeiro turno, começa a lamentar, começa a fazer pacto, parece... Gente, pelo olha, amor de Deus. É isso aí. o próximo jogo do Corinthians é com o Atlético Mineiro e Minas. Se o Corinthians ganhar esse jogo, ele já vai a 9. Aí você já começa, opa, peraí, o que está acontecendo? E aí, Chico, a pergunta da Paulinho, o Corinthians vai só disparar falar que tem time grande que não pensa dessa maneira, hora que acorda, tá lá embaixo. E todo ano tá caindo um time grande que nunca caiu, que não esperava cair. Portanto, abra o olho, hein? Abra o olho. E aí, Chico? Olha, Flávio, eu acho que, primeiro, só acrescentando o negócio do Romero, o Romero é um jogador muito aplicado. Verdade. Ele sabe que ele não é tão bom quanto o irmão dele. Né? Que ele é o Ângelo, o Oscar, que é o bom, que é o cara que sabe armar um meio campo, um meia-direita fantástico, faz muitos gols, faz gol de falta. O bom da família é o irmão, né? O irmão gêmeo dele. Eu diria que foi. Essa conversa eu já Não, mas escutei lá em verdade, casa, hein? é verdade isso. Essa conversa eu já escutei lá em casa, hein? E você sabe, você com seus irmãos, né? Verdade. Todos muito bem sucedidos na vida, parabéns, família maravilhosa, bem criada. Seu pai e sua mãe fizeram um trabalho maravilhoso com vocês três, né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, eu perguntei para ele uma vez lá no Parque São Jorge assim, ô Romero, como é que é você e seu irmão lá, né, quando vocês se encontram? O que ele fala para você, o que você fala para ele? E as mulheres não confundem vocês, né? A sua mulher e a mulher dele. Ele falou assim, a minha mulher dele não, mas nós temos uma avó lá, uma tia, que já tem uma certa idade, que às vezes se atrapalha. Mas eles ficam se aconselhando, eles são muito unidos, um assiste o videotape do outro depois, comenta, dá uma... Então, sabe, ele tem berço, sabe? Sabe aquele berço? Dá para notar. Dá para notar que ele tem berço. Isso. Agora, quanto ao Corinthians, é muito cedo para falar qualquer coisa, viu?
Não, claro. É Mas essa aqui que é, não Chico, dá pra são falar 20 nada. times, só um fez 6 pontos. Não. Chama atenção, né? Eu acho que apesar você... que tem jogos amanhã, né? Sim. Mas E acho o que ninguém Corinthians- alcança o Corinthians. Não. E o Corinthians tem que pegar agora, entra a Copa do Brasil, né? Pega o Vitória aí no meio da semana. Quer dizer, é mais um campeonato. Tá complicado. Mas eu acho que o Carille deu a receita para nós aqui, que ele não vê a hora de passar 12 jogos do Campeonato Brasileiro, mais os da Libertadores e os da Copa do Brasil, para ele poder parar e reinventar o Que time. aí é a Copa, né? Durante Que vem a a Copa. Agora, ele já conseguiu reinventar o Corinthians esse ano, com esse esquema 4-2-4. Então, sem o centroavante. Sem O centroavante. centroavante já vem a mais, porque agora ele disse aqui que, por exemplo, o posicionamento do Rodriguinho vai mudar muito pouco. Vai querer o Rodriguinho dentro da área. Vai mudar muito pouco, não vai tirar o Rodriguinho do posicionamento que ele Ele veio. falou que prefere jogar com... Pé na área, né? Isso. E o Roger foi contratado para isso, né? Vai ser o Mas titular, esse vai ser a o princípio. Eu acho que agora o ano passado era o plano 1. Agora, esse vai ser o plano 2. Por isso que eles querem um parecido inclusive no tamanho, com o Jô, que era o goleador. Agora, como ele reinventou por uma necessidade, mas a necessidade faz a inteligência trabalhar. Eu gosto muito disso. E a gente vê grandes equipes formado nas suas bases. Mas não quando estão contratando, quando estão sem dinheiro. Porque volta à base e lá está o segredo. Ô, Leão, você viveu muito isso no Santos. Não foi só no Santos, não. Não, mas no Santos é que foi uma coisa muito marcante, né? No Atlético nós vivemos isso, no esporte nós vivemos isso. Quer dizer, é prazeroso para nós que temos eu diria assim, não é a obrigação, mas o prazer de formar novos jogadores. Vamos ver o que se disse no Só uma coisinha, e eu fiquei muito feliz hoje, quando eu vi não feliz pela contusão, que o Cássio reclamou de uma dor na perna, depois de um choque, e quem estava Walter, se aquecendo né? para entrar? Walter. Legal. E eu fiquei super feliz. Pô, que Deus abençoe, né? Que agora deu muita contusão. Eu conversei com ele falou para mim, eu falei, e aí, Walter, como é que tá o negócio aí? Chico, eu passo 3 dias bem, 2 dias ruim, passo um dia ruim, passo 2 dias bem, mas eu sinto ainda. Está formando a fibrose no osso. E isso demora um pouco e é dolorido. Mas eu estou treinando, estou arrebentando. E se eu puder entrar, eu vou entrar. Muito legal. E hoje ele estava preparado para entrar no lugar do Cássio. Legal, Eu estava legal. feliz. É sinal que ele está tendo uma evolução rápida. Isso é muito bom. Vamos ver o que se falou no vestiário após mais uma vitória e de goleada do Corinthians. Um resultado assim muito grande mesmo. A gente tem uma preocupação como comissão quando você ganha um jogo grande de uma Libertadores fora, como que é a preparação do teu time para um jogo seguinte, 11 horas da manhã, onde você muda tudo. São detalhezinhos assim que nós nos preocupamos muito. Mas o time teve muita maturidade, rodar a bola, seguramos a pressão do Paraná nos primeiros minutos, que ia ser natural isso. Nós já imaginávamos que ia acontecer isso daí, a gente teve, depois começamos a trabalhar a bola. E os 4 gols que nós fizemos foi de bola trabalhada, de construção, de chegada, de lado oposto, enfim, tudo aquilo que a gente trabalha tanto e exige dos jogadores. Então sim, eu vou ter que começar a rodar o elenco para que eu tenha força em todos os jogos, né? Então hoje tirei 3, a partir de amanhã a gente começa a pensar para o jogo do Vitória, depois já vem Atlético Mineiro, a gente não vai ter respiro, então a gente vai ter que ser muito inteligente junto com a comissão para tomar as melhores decisões. O que eu passo para os meus jogadores e passo para o torcedor corintiano também? A gente está embolado ali entre os primeiros, até faltando 8, 10 rodadas, para depois a gente medir forças, né? Sei lá, o ano passado a ideia era essa e de repente a gente disparou na competição. Então a gente mantém essa ideia assim de estar sempre próximo ali, sempre no bloco de cima, para depois na arrancada, nos últimos jogos ali, a gente medir força mesmo com todos. É igual, né? A verdade é que o Corinthians, ele não tem o elenco milionário do Palmeiras, mas ele tem usado 15, 16 jogadores com uma certa frequência. Hoje, por exemplo, o Cleison estava no banco no começo, o Gabriel jogou, fez até gol e tal. Só que, Leão, agora o Corinthians tem a Copa do Brasil entrando também, tem Libertadores, tem esse Campeonato Brasileiro e a cobrança de ser o atual campeão. Como é que se trabalha isso? Como é que funciona isso para o treinador? Olha, se fosse outro tipo de grupo, era muito mais difícil. Porque aí chega a vaidade, e a vaidade levanta o nariz enxerga o céu e esquece de olhar a bola. Então joga muito menos daquilo que jogou o ano anterior. O Corinthians não, por ser todos esses que nós já falamos aqui, os elogios, isso é um elogio que nós estamos fazendo. Claro, para o Corinthians. lógico. E para o seu treinador, o seu treinador não só treina, como orienta.
E os jogadores não só cumprem, como prestam atenção. Então, esse é muito bom. Então, eu vejo, vou falar novamente do Corinthians, eu vejo um Corinthians muito facilitado nessa conduta de toda hora tem que estar reinventando. Porque lá, não está reinventando, ele está reprogramando. Apenas troca a bateria e dá umas orientações com algumas pessoas que agregam a ele. Não precisa mexer muito. Também ele não tem muito para mexer. Sim. O pouco que ele mexe certo. Então ele cuida para não cometer erros. Porque ele sabe que como comandante, Carille, se ele errar, vai pesar muito, porque todo mundo faz o que ele manda. Ele não tem rebelde no time. Ele tem dedicados. Então isso fica mais fácil. E ele falou uma coisa aqui muito legal, que depois ele repetiu hoje. Quando ele teve que tirar o Gabriel, que estava jogando muito bem, isso é opção de cada treinador, não estou dizendo que está certo nem que está errado. Ele explicou o que ele faz. Chamou o Gabriel e falou, eu preciso de um jogador mais alto, porque o meu time é muito baixo. Então eu vou colocar o Ralf. Bem assim, você não está fazendo nada errado, mas você é baixinho. E eu preciso de um cara baixinho, né? Eu preciso de um cara mais alto para esse determinado jogo. E foi explicado, foi entendido, beleza. Hoje o Gabriel entrou e fez gol. E ele falou isso novamente hoje. Exato. Quer dizer, sabe o que acontece, Flávio? É que o jogador de hoje tem uma mentalidade totalmente diferente do que nós tínhamos, eu, Leão, Oscar, antigamente. Por isso que ele fala com o jogador quando vai tirar e quando vai colocar. Eu não concordo muito. De tirar o jogador tem que explicar o que está tirando. Acho que tem que orientar quem está entrando. Essa é a minha opinião. Agora, para o futebol de hoje, o jogador que tem uma mentalidade diferente, eles precisam disso. E é legal, se você puder levar o grupo assim, por exemplo, o Leão, ele dá dura com luva de pelica. Foi meu treinador no Santos. Muito inteligente, tá? Eu já conhecia ele. O Vanderlei já dá dura diferente. Falando palavrão, etc, aquela coisa toda. Para esse estilo de treinador, xingando o jogador, hoje, o jogador não aceita. Oscar, o que você pensa? É mais explicar, não explicar? Como é que você trabalha, como é que você gosta da coisa? Eu acho o seguinte, que o treinador teria que, na sua apresentação, ele, na frente do presidente, quem for apresentar para os jogadores, ele deve perguntar para o presidente, naquele momento, qual desses jogadores tem contrato para ser titular. Entendeu? Então, se não tem nenhum que tenha contrato para ser titular, fica fácil a condução do negócio. Verdade. Entendeu? Aí, o time vai vestir a camisa do treinador, porque sabe que a diretoria lá em cima também apoia o seu trabalho. Então, é isso que acontece no Corinthians. O Miller falou que o jogador hoje dificilmente aceita talvez uma imposição, em outras palavras, o que você quis dizer. E esta semana eu estava conversando com um jornalista de uma consulta total, ele é muito inteligente e fica na frente do computador, conversa com todo mundo, recebe informação, e ele conversa muito com um treinador, o Diniz. E eu disse, poxa, o Diniz está num momento onde ele precisa pegar um time grande para começar a voar diferente, com as asas maiores e tudo. Só que eu acho que ele, eu vi o ano passado ele muito nervoso, eu acho que ele precisava não reciclar, o comportamento agressivo dele, porque tem hora que ele se perde. Então você vê ele discutindo com o jogador, chegando o jogador, sabe o que esse jornalista me disse? Ele já começou a corrigir, ele já começou a entender que a filosofia pode ser aplicada de outra maneira também. Tem a hora que você tem que bater de frente, mas a filosofia tem que ser aplicada de outra maneira. Por quê? Porque o mundo mudou, o futebol mudou, as coisas são diferentes. Então eu fiquei muito satisfeito de ouvir isso do jornalista. Aí onde você está sentado, alguém perguntou, provavelmente o Vanderlei, Diniz, você fez psicologia, que ele é formado em psicologia. Mas ele não gosta muito de falar, não. Então, você fez psicologia para ajudar os seus jogadores, para entender o seu jogador? Falou, não, para cuidar de mim. Ele Diniz, falou, eu preciso me ajeitar. Então, ele falou isso e eu achei legal. Bem dentro disso que você está falando. Sabe o que ele falou? Que eu vi uma entrevista dele também. Nesse último jogo que perguntaram para ele, eu falei assim, não, eu sou treinador de futebol. Eu ganho minha vida como treinador de futebol. Então eu não tenho nada com esse outro lado. Não, eu não gosto de falar isso. É que ele fez uma coisa para ele. Sim, claro. Aquele do Bragantino, em termos de comportamento para lidar com o jogador, do Bragantino, ele era assim também, o
do Bragantino lá, o treinador do Bragantino. Marcelo Veiga? Marcelo Veiga. Ele era igual o Diniz Vitalício. para lidar com o jogador assim, xingando, tá aquela coisa toda. Quando ele saiu do Bragantino e voltou, já voltou totalmente diferente. Hoje o comportamento dele é totalmente diferente em relação aos jogadores. Se adaptou. Isso. Não, e assim, eu acho que você tem que sentir, e essa o Miller fez uma observação e o Leão concordou, que é legal, né? Que aqui a gente está vivendo, vocês passaram várias gerações. Claro. E as coisas mudaram e hoje o jovem é diferente. Não é o jogador, é o jovem. Certo? Os caras jovens têm outra cabeça. Você precisa saber trabalhar o jovem. E tem um efeito complicador aí, né? No tempo do Miller, do Oscar e do Leão, embora fossem jogadores top de linha, né? Eles não tinham o staff infernizando. Exatamente. Porque o staff, eu sempre coloco com raríssimas exceções para não dar problema. E muita coisa ajuda. Mas o staff, quando o jogador vai para o banco, hoje vai para o banco, sim. bota na cabeça dele que é uma grande injustiça, que ele tem que ser titular Telefona absoluto. pro presidente. E mete o bico onde não é chamado. Telefona pro presidente, né, Vanderlei? Telefona pro presidente. Olha, se o seu treinadorzinho não escalar, eu levo para outro lugar. É isso aí. Mas não pode ter uma inversão de valores, né? Acho que o jogador tem que ser cobrado, sim. Claro. Entendeu? Ele tem que ter a disciplina Faz parte. Né, que foi cobrado. Porque senão, né, cada um fazer Claro. do jeito que quer. Né, não vai ter um tipo. Então, eu cansei de ver o Cilinho cobrar o Miller. Como é que era a cobrança que eu do tô Cilinho? vendo. Não, então, a cobrança do Cilinho era diferente, era igual do Leão. Então, eu peguei o Leão, peguei o Cilinho, peguei o Filipão, o Vanderlei. O Vanderlei e o Filipão o já... Leão, você falou pela segunda vez disso. O Leão não é bravo como treinador? Não, absolutamente. Pelo menos, eu trabalhei com o Leão no Santos. Conversa. É manso. Nossa, Léo é manso. eu falei para todo mundo e falo, ele sabe disso, já tem muitos anos que eu falo isso. Um dos melhores treinadores que eu peguei, que eu trabalhei. Porque o Vanderlei é explosivo, o Filipão também, né? O Cilinho é estilo do Leão, quer dizer... Então, eu assimilava esses treinadores e para mim era uma coisa normal. O Vanderlei chegava no vestiário, xingava todo mundo, para mim tá tudo certo. Cilinho falava, parece que estou vendo agora. Miller, essa jogada vai dar uma Mercedes na garagem. Legal. Que papo convincente. Não, mas é assim... Porque o bolso é uma parte sensível do corpo. Ou ele falava, né, Miller... É 11 horas, amigo, acorda. É que ele era um treinador revolucionário taticamente. Sem Verdade. E tecnicamente, para ensinar, para fazer Exatamente. a bolinha, brincar com aquela Ele era bolinha. muito... Tanto é que Estrategista, né? a gente chamava ele, ali na resenha de boleiro ali, na concentração, a gente era no Morumbi, debaixo da bancada. Os caras lembram, o Leão, o pessoal tudo chamava de profeta. Por quê? Porque ele antevia as coisas. Ele tirava um lateral e colocava um meia. Quantas vezes ele fez isso? Eu dizia assim, caramba, mas ele tirou um lateral, colocou um meia e virou o jogo. E ele falava que ia acontecer mesmo, ó, eu vou tirar porque eu quero que meu time mais pra frente, eu preciso virar o jogo. Ele dizia pros atacantes, não pisa do meio campo para trás, senão eu tiro e coloco cabeça de bagre. Porque o atacante não tem que defender até o fim, tem que ir até o meio campo, porque ele tem que se preocupar em explorar o espaço deixado pelo adversário. Então ele tinha a cabeça totalmente diferente. Nós chamávamos, que ele está me comparando com o Cilinho, que para mim é muito bom, porque eu conheci o Cilinho quando eu era goleiro do São José. Eu tinha 14 anos de idade, já era um goleiro profissional. A gente ia jogar contra a Ponte Preta. Nossa Senhora, tem esse tal de treinador, esse tal de Cilinho aí. Eu não sabia nada, eram todos inocentes, né? Então nós começamos a usar uma linguagem um pouco diferente. Por exemplo, eu me lembro de uma coisa que eu falei para o Robinho. O Robinho era um magrinho, perninha, tal, estava começando a desfrutar. Nós estávamos correndo paralelo ao muro e tinha umas meninas já começando a correr atrás, né? O cara fica bonito, né? Fica bonito. Quando vira jogador de futebol, fica bonito. Fica bonito. Mas forte, ó, perninha, olha só aqui, ó. E aí, correndo ali as meninas, Robinho, você é lindo. Eu, para. Parei o treino. Neguito, vem cá. Tá vendo isso aí? Tudo mentira. Eu não acredito em nada disso. E foi aquela sensação que é até hoje. Tem que namorar a bola, né? É verdade. O preparador físico do Leão era o Valmir. Nessa Também, Valmir, excelente. O Dinho, que eu tinha uma amizade muito boa, ele tinha plena consciência que ele era, vamos dizer, fraco de feição.
Ser educado. Mas ele fala... Fraco de feição. Pra ser educado. Eu nunca vi isso. Então. Aí o que ele fazia? Ele pegava, né? Aí tinha essa coisa, né? Ih, como você é lindo. Ele falava, bendita bola. Ele tinha plena consciência que o negócio não é. Poxa vida. Ó, Chico, em sua homenagem ao Corinthians. Então, mais uma coisa que eu queria falar, desse esquema aí que eu queria conversar um pouco com o Leão, porque o Leão, meu modo de entender, foi um grande treinador, um estupendo goleiro também, né? Que não se lembra que pegou uma bola maravilhosa que eu vi ele pegar no Pacaembu. Até hoje ele fala, não peguei isso, não me lembro desse lance, eu lembro. O Pelé entrou sozinho na área, fez um gol. Aí o Palmeiras só empatou. Aí o Pelé entrou do mesmo jeito. E esse cara aqui era danado para arriscar. O Pelé bateu no mesmo canto que bateu, ele pulou antes. Aí, na saída de bola, o Ademir da Guia fez 2-1. E vocês ganharam 2-1. E eu tava no Pacaembu. Eu falei, pô, não é possível. Como é que esse cara adivinhou que esse cara o Pelé ia jogar ali, de novo? Ah, então agora eu já sei porque eu peguei aquela bola do Cruyff. Porque eu tinha feito com o Pelé. Eu pulei antes também. Não me entra na minha cabeça que você não lembra desse lance, cara. Oscar, você chegou a jogar contra o Pelé? Joguei na despedida do Pelé. Maracanã? 7-4, né? Era o Pelé mesmo, na né? Vila. Teve outra despedida. Você jogou com ele no Cosmos, juntos? Não, ele já tinha parado. Joguei com o Carlos Alberto, o Beckenbauer, né? Gnaglia? Cruyff, né? Cruyff também, né? O Cruyff Romerito? estava em outro time. Romerito, Oscar? O Neskins, o Romerito, moramos juntos. Oscar. Ele estava falando assim, ó, eu trabalhei com o Super-Homem, trabalhei com o Batman. Olha o nome que ele está falando. Conversinha fraca, né? Posso terminar minha pergunta? Que eu perdi na pergunta. Claro, Chico. O João sempre reclama que eu me perco na pergunta. Não é isso, João. É que eu lembro dessas coisas. E eu acho que o telespectador tem direito de saber. Porque era uma época que não vai voltar nunca mais. Não, né? E a gente tinha esse relacionamento que vocês estão vendo aqui diariamente. Né? Diariamente. Os caras tal, não, peraí que depois a gente conversa. Aí a gente sentava, conversava, sentava com o Cilinho. O Cilinho falava com vocês com jeito. E com a gente na empresa, então? Falei, não, vamos fazer uma resenha. E aí sentava todo mundo lá atrás. Não era só o Cilinho, não, era normal. Minelli. Eu aprendi com o Minelli. Tá louco. Né, do Minelli. O Luxemburgo. O Enio Andrade. Nossa, era um negócio espetacular. Teresa Santana quando estava de bom humor. Verdade. Você tinha que... Sem dúvida. Peraí, professor, que eu vou anotar. Guarda na sua cabeça, você é burro, menino. Guarda de cabeça, guarda de cabeça. Ele falava com a gente. Agora, o que eu quero saber é o seguinte, só uma coisa. Você acha que esse esquema 4-2-4 que o Carille está usando, você acha que ele vai até onde com esse esquema? Você como treinador. Eu vou contrariar um pouco. Eu acho que não é o esquema 4-2-4. O Corinthians. O Corinthians... É sem a bola, né? O Corinthians sem a bola. É uma movimentação e uma transpiração constante que é o preenchimento dos espaços, independente do nome. Como precisa dar uma nomenclatura de números? 4-4-2, 4-3... Antes do jogo. Que na verdade o segredo é a movimentação. É a movimentação. Agora eu posso fazer uma pergunta para você, Chico? Posso só fazer o Oscar? Isso tudo que eles estão falando é sem a bola, porque com a bola o papo é outro. Ele tem uma noção. Gente, nós vamos mudar o nosso tema para Palmeiras, e aí já voltamos com a... Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou falar da Liberec, vamos ver primeiro como é que foi o Palmeiras, afinal de contas, foi o jogo daqui de São Paulo, foi um jogo no Pacaembu, vamos ver como é que estava o ambiente de Palmeiras e Internacional, um jogo de muita história. Roger Machado chegou determinado ao Pacaembu. A série de empates trouxe consequências na escalação. A novidade foi Edu Dracena no time titular. Tô bem tranquilo, sei que não vou ser o salvador da pátria, nem um bombeiro para apagar o fogo, mas eu estou procurando aqui entrar para ajudar da melhor forma possível, por tudo que eu já vivi dentro do futebol, que eu já passei, mas a gente sabe que só depende da gente dentro do campo, só depende do que a gente propôs num jogo tão importante como é esse contra o Inter. Aprovei a entrada do Edu Dracena, talvez ali no meio ele precisa mexer um pouquinho com o Lucas Lima, que está um pouco devagar também, mas vamos ver como que vai ser hoje a escalação dele. Lucas Lima mudou a cor do cabelo. Mesmo criticado pela torcida,
foi mantido no time titular. O Lucas Lima, depois que o Gustavo Scarpa entrou no imbróglio de novo com o Fluminense, ficou uma sombra para ele que não tem mais. Então eu penso muito no Lucas Lima assim, eu acho que ele precisa de alguém sabe, cutucando ele. É bom de jogador, né? Então acho que tem que segurar um pouquinho mais, mas se ele continuar nessa moleza dele aí, acho que tem que trocar para dar um banquinho para ver se ele volta melhor. Na arquibancada, a expectativa da torcida era grande para saber como o time iria reagir com as alterações do técnico Roger Machado. Torcida que também anda avaliando o trabalho do treinador, que tem 70% de aproveitamento. Pelo menos eu tô gostando. Tá sendo bem feito o serviço, o trabalho dele. Infelizmente no Brasil tem aquele negócio do síndrome do novo, né? Empatou 3 jogos, não tá ganhando, já tem que mudar. Mas eu falo que tem que continuar, porque se você for analisar os outros times, os melhores times que estão ganhando título, Corinthians, Grêmio, são que tem um técnico já e um estilo de jogo há um bom tempo. Eu acho que hoje esse ano poderemos conseguir um time. Eu acho que tem que dar mais um pouquinho de crédito pro Roger. A gente não pode cometer o mesmo erro do ano passado de já criticar o técnico. Eu acho que a gente tem muito para crescer e ganhar muita coisa esse ano. O público bem abaixo do esperado para os novos tempos do clube recepcionou o time com carinho. Bastaram alguns minutos para o torcedor perder a paciência e reclamar. Mas no finalzinho da primeira etapa veio o alívio. No segundo tempo, o Verdão segurou o Inter e o resultado. Mas a exigente torcida criticou o time. Nas substituições, Roger foi aprovado com a entrada de Moisés. Mas ouviu alguns gritos de burro quando colocou o Daverson. A torcida, pelo que eu vi, pegou muito no pé do Daverson. Eu acho que, na minha opinião, quem tem que ser o centroavante titular tem que ser o William. A gente acha ele muito grosso, muito parado na frente. Eu acho que ele tinha que ter um centroavante melhor para substituição. O Inter começou jogando muito bem e o Palmeiras fez o gol e, para mim, não fez mais nada. O Palmeiras tem que melhorar muito o setor ofensivo. Achei que faltou muita jogadas de ataque, na minha opinião. Palmeiras ganhou. Vamos ver como é que foi. Tudo pronto. É hora do show para você ligado na Gazeta. Aqui no Pacaembu começa Palmeiras e Inter. É a segunda rodada do Brasileirão 2018. Tem escanteio internacional. Camilo faz o levantamento, desvio de cabeça. A bola tá viva. Jailson! Defesaça do Jailson. Gabriel Dias estava por ali. Diogo Barbosa com Felipe Melo. Sobrou com Potker. Vai invadindo Potker. Diogo Barbosa na marcação. William Potker, Jailson. Outra defesaça do goleiro palmeirense. Keno vai pra cima na marcação. Levou no fundo. Ainda Keno faz o cruzamento. Tira Danilo. Borra, não! Perde uma grande chance o colombiano Borja. Escanteio por Palmeiras, a bola levantada, subiu Borja pra fora. Aí o cruzamento, Diogo Barbosa pro Dudu. Gol do Palmeiras. Dudu, camisa número 7. No cruzamento do Diogo Barbosa pela esquerda, o baixinho Dudu cabeceou no chão, como manda o manual. Palmeiras 1, Internacional 0. Vai descendo o Inter, Camilo abriu com o Edenilson. Na marcação o Diogo, Edenilson pra esquerda, a bola passa muito perto. Chute forte e perigoso do Edenilson. Vai descendo o Inter pela esquerda, Patrick. Deixou o jogador do Palmeiras no chão. Vem o cruzamento no segundo poste. Damião, Jailson. Outra defesa importante do goleiro do Palmeiras. Vai descendo o Palmeiras com o Dudu. Pro Bruno Henrique. Tem espaço para avançar o Bruno Henrique. Fez o break. O chute de perna direita para fora. Tiro de meta pro Inter. Aí vai avançando o Dudu pelo meio. A bola enfiada pro Borja para fora.
Vai avançando o Verdão com Keno, são 3 na marcação, a bola enfiada em profundidade pro Borja, fez o drible, rolou pro Lucas Lima de esquerda, na trave! Na trave a bola do Lucas Lima caprichosamente. Aí vem o Inter, D'Alessandro, volta a bola com o Rodrigo Dourado, trabalhando de trás, fez o levantamento. Leandro Damião matou no peito, bateu de esquerda. Pera, não tá valendo. Não está valendo o gol do Damião. O assistente número 2 levantou a bandeira. Impedimento. Vai descendo o Inter. Edenilson pela direita. O levantamento pro Damião. De cabeça ela raspa a trave do Jailson. Assusta o goleiro palmeirense. E aí a bola na área. E apita o árbitro. Fim de jogo no estádio do Pacaembu. Vitória do Palmeiras. O Verdão, que havia empatado na estreia, vence a primeira no Brasileirão e chega a 4 pontos. Final, Palmeiras 1, Inter 0. E deu fuzuê, porque tem 2 lances aí que nós vamos discutir depois, até porque tá toda essa brigaiada do Palmeiras por causa da final do Paulistinha, e aí virou um inferno, né? Agora, não sei o que, tal, coisa. Leão, Palmeiras, como é que você... depois a gente vai discutir os lances especificamente. O jogo do Palmeiras, o que você tem visto desse time? Pouco. Eu tenho assistido, mas visto pouco. Eu acho que ele caiu muito, não é o mesmo Palmeiras que corria atrás, não é o mesmo Palmeiras que vestiu a camisa e achava que aquela camisa era o suficiente. Parece que o Palmeiras ficou pequeno por grande time que ele tinha e esqueceram de jogar. Então eu acho que vai demorar um pouco para o seu treinador puxar um pouquinho a rédea e saber governar através do diálogo e através da cobrança. Não é só do diálogo, não. E o torcedor acostumou bem aquilo que eles mostraram. Portanto, tem o direito de cobrar aquilo que eles fizeram. Não desaprende a jogar futebol. Apenas você pode estar num momento pior ou melhor, mas não pode desistir dele. E não comemorar gol num campeonato brasileiro, usando a camisa do Palmeiras, isso é a pior afronta para qualquer torcedor. Perde prestígio e depois reclama. Não gostei. E, logicamente, o pênalti não marcado e o gol, nós vamos comentar depois. Vamos comentar depois. Oscar, o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras é um clube, um time, vamos dizer assim, difícil de administrar dentro de campo. Por quê? Porque tem grandes jogadores, foram contratados muitos jogadores de nome. Né? Agora, aquilo que eu falei no outro bloco, né? Só 11 vão poder jogar desse time todos aí. Então, tem um grande plantel e o jogador e o treinador aí tem uma missão difícil de controlar, né, os egos de todos esses jogadores. Agora, embora tenha um bom plantel, eu acho que ainda não tem um futebol à altura do que eles têm condições de chegar. Né? Não é ainda o melhor que o Palmeiras possa apresentar no momento. O Palmeiras ele fez bons momentos de jogos. Teve alguns bons 15 minutos, depois bons 20. E aí eu até falei e continuo acreditando nessa possibilidade. Se você joga bem 15, 20 minutos, você pode jogar em algum momento o tempo todo. Né? Mas hoje foi, embora tendo vencido, é bom frisar, o Palmeiras ganhou o jogo. Mas a gente não nota a evolução, pelo menos não nesses primeiros dois jogos. Aquela chamada continuidade das jogadas boas, da criatividade, da jogada individual, né? Cilinho, Leão sempre diziam assim, olha, você não tem que fazer uma jogada e ficar contente com essa jogada que você fez. Você tem que continuar fazendo essa jogada. O Palmeiras teve 2 chances no primeiro tempo, uma com o Borja e outra com o Dudu, e fez o gol com o Dudu. Mas tinha que continuar fazendo isso, depois com o Lucas Lima, mas não vamos esquecer que o Inter também teve chance de gol. Teve. Então acho que o jogo, nesse ponto, foi equilibrado. Não foi um jogo ruim, não. Acho que o jogo foi até corrido. Essas 4 chances aí do Inter e do Palmeiras deu uma movimentação para a partida. O Palmeiras ganhou, lógico, tem que comemorar a vitória magra, mas foi uma vitória. Eu acho que o Roger vai ter que saber usar o seu elenco ao longo da competição, que é até dezembro.
O elenco é bom, todo treinador quer ter um jogador, peça de reposição. Então acho que ele vai ter que saber usar. O garoto lateral esquerdo, ele está muito bem, ele é agressivo, ele não tem medo de errar. Isso é legal, tanto é que o gol saiu pelo cruzamento dele na cabeça do Dudu. Então acho que o jogo hoje não foi ruim não, de todo ruim. Teve muitas oportunidades para o Inter e para o Palmeiras, e o Palmeiras acabou vencendo, até porque é melhor time que o Inter. Legal, Vanderlei, essa coisa... E destacando o goleiro, que o Leão não gosta, o Jailson, garantiu a vitória do Palmeiras. Eu não gosto. Ele lembra você. Ele é bom goleiro, simpático, tem que expor um pouco mais a sua liderança, entendeu? E hoje, quando ele errou, deu sorte que anularam. Não, mas ele defendeu a cabeçada do Leandro. Não, eu estou dizendo na hora do gol. Sim. Não passou. Mas ele hoje representa o que tem de melhor lá. Você acha ele melhor que o Praz? No momento atual, sim. O ano passado, não. Eu acho que os dois fazem a mesma postura. E me desculpe, o terceiro, eu vou mais além. Eu acho que não precisava contratar o terceiro. O terceiro devia jogar num outro time. O Everton é bom goleiro, hein? Então, ele é bom, deveria jogar no outro time. E não ser terceiro no Palmeiras. Ô, Leão, tem uma coisa que me intriga muito, acho que todos nós. Esse Jailson, ele foi estrear na primeira divisão com 30 e poucos anos e tal. Como é que se explica isso? Você acabou de falar aqui, com 14 anos eu já era profissional e tal. Como é que se explica uma coisa dessa? É o seguinte, às vezes você demora para amadurecer. Às vezes você demora para se interessar pelo novo tema. Pode ter sido dele. Ele é de São José dos Campos. Outro dia eu... Ele é de São José? Outro dia eu estive com ele, conversamos. Ele é simpaticíssimo. O Palmeiras convidou aquela turma de 74 e ganharam 5 títulos no ano só. Nós fomos visitar, ele estava lá tratando na piscina. Aí eu falei, quem é aquele cara que está na piscina lá? Aquele negrão lá, baita de um gigante, né? Aquele é o goleiro, já está... Vou lá falar com ele. Falei, no meu tempo não tinha esse negócio de piscina não, pode sair. Aí fomos brincando com ele sentou conosco, tirou fotografia. Olha, uma simpatia maravilhosa. E essa simpatia vai cativando, vai se relacionando com o seu treinador, vai melhorando. Talvez agora ele apareceu um pouco mais velho, porque agora é que ele conseguiu chegar aonde prosperar. Então, tudo aquilo que formou, aquela crosta em volta dele, aquela carapaça, foi para adquirir know-how ou anticorpos para jogar no Palmeiras. Então, foi um pouco mais velho, está um pouco veterano, tá. Mas antigamente, falavam que para ser bom goleiro, só depois dos 30. E eu ficava chateado com isso, porque eu tinha 18, 15. Será que eu tenho que esperar tanto assim? Foi campeão do mundo com que idade? 20 anos. 20, né? Agora, com 39, 40, 42, você vê bons goleiros jogando ainda. O Buffon, ele citou inclusive o jogador, o Emerson, que está no Corinthians, me surpreendeu mais uma vez. Ele está com 37, 38 anos, né? 39. E ele, 39, ele está arrumando gols para os novos jogadores, quer dizer, está sendo importantíssimo, tanto é que o Corinthians, inteligentemente, vai renovar até o final do ano. Ou já renovou, não sei. Então, aí que você tira algo mais para ofertar aos mais novos. A grande virtude do Jair, qual que é para você? A grande virtude dele dentro do gol. Se parece com você? Eu acho que ele é um jogador longilíneo. Ele é um jogador de braços e pernas longas. E ele tem uma coisa muito boa, porque às vezes o muito grande tem dificuldade com bola curta. E ele tem uma flexibilidade mais rápida. Coisa que às vezes o grandão não acontece. O grandão vai bem em bolas mais longas, que ele se atira muito bem. E as curtas, ele tem demora para pegar. Entre ele e o Cássio, os dois são grandões, né? Sei. Como é que você faria uma comparação? Pois é. O Cássio, quando era mais pesado, ele tinha muito mais dificuldade da bola curta. Hoje, você vê que ele está muito mais rápido para levantar, muito mais rápido para sair, o reflexo dele está mais pronto, a explosão está mais próxima. O que significa? Ele teve que cair numa realidade que ele foi para o banco para acordar. Ele acordou e com folga e está merecendo o lugar de destaque no Corinthians. Porque o Corinthians também, quando precisou da peça fundamental, que era o seu goleiro, o homem de confiança, lá estava ele, defendendo as bolas, defendendo os pênaltis
e dando o título para o Corinthians. Portanto, Cássio, parabéns. Então eu vou acrescentar mais um. E o Vanderlei? Já que aí todo mundo fala, o goleiro da seleção... Que é grandão, né? Tá um pouco pesado o Vanderlei ainda. Mas esse que ele se refere é um dos grandes injustiçados. Então é um injustiçado. Vanderlei eu diria assim... Sim. Ele já era bom lá atrás. Não era só bom no Santos, não. Ele jogou o campeonato que posteriormente foi ao Santos. Ele jogou muito bem. Curitiba, jogou muito bem. E eu acho que ele também foi um injustiçado. Só que nós temos que entender a hierarquia de quem escolhe. Entendeu? Por exemplo, eu achei que eu fui um injustiçado em uma das Copas. 8-2. Mas meu companheiro estava lá jogando. Então eu vou torcer por ele. Eu nem lá fui. Mas eu respeitei a hierarquia. É o que o Vanderlei está fazendo. Ele está demonstrando cada vez mais e já tem idade. Eu só sinto que eles estão numa idade próximo ao 40. Porque do 40 ao 45 vai uma diferença muito grande. Agora, do 30 ao 40 não acontece essa diferença. Então você parece que é um garotão. Mas depois dos 40, o garotão deixa de ser garotão. Quer dizer, quando eu chegar aos 50, eu vou sentir, Leão. Eu acho que você já sente um pouco, né? Tá sentindo bem, né? Não, Flávio, sabe uma coisa interessante que eu nunca mais me esqueci? Que o Leão cobrava o Zete no Santos. O Zete, é. Lembra da perna? Né? E essa defesa do Jailson fez eu lembrar daquela orientação que você deu pro Zete. Zete, a perna de apoio aqui, não cai para trás. E o Jailson fez a defesa na cabeçada do Leandro Damião, Chico, justamente por conta disso, que ele não caiu antes, não foi para trás. Sabe o que é, Miriam? Nós erramos muito e fomos corrigidos e aprendemos. Então nós temos que passar isso para a nova geração, claro. Independente da idade. Porque o bom goleiro, o excelente goleiro, o treinador de goleiro representa muito pouco quando ele está treinando o goleiro. Agora, quando ele está orientando o goleiro, aí vem a diferença. Um giro de pé simples leva a uma defesa. Um giro de pé errado leva a um gol que você não poderia tomar. Uma falta de iniciativa, uma explosão muscular... Bom, eu não vou ficar falando aqui, senão... Vanderlei Nogueira. Queria fazer uma pergunta. Faça. Não, mas eu acho que ele devia continuar falando. É por isso que você foi um goleiro importante. É por isso que eu vou fazer uma pergunta para ele. Vanderlei, eu provoquei, porque tudo isso que ele falou, eu já ouvi ele falar no É por isso que eu vou fazer uma pergunta para ele, como disse o Chico, para ele continuar falando. Então, a pergunta é, Leão, você parou antes da hora, como treinador, como jogador, outra conversa. Como treinador, você parou antes da hora. Você parou porque você sentiu que as coisas mudaram, não tem o mercado. Você parou porque só veio proposta que é melhor ficar em casa. Por que você parou? Ou você parou no momento em que parei porque acabou? Você costumava dizer que é meu amigo, né? Eu sou seu amigo. Com essa pergunta... Bom, você parou, eu também acho que tem que acrescentar. Eu acho que ele não parou, não. Ontem não. Essa semana eu recebi outro telefonema e o cara enrolou para me convidar a voltar a ser treinador. Certo. E o convite veio de fora, entendeu? Fora de São Paulo? Fora de São Paulo do país. Aí fora do país para trabalhar dentro do país. Ah, tá. Aí eu disse, deixa eu entender uma coisa. Será que você está me convidando para voltar? Ele falou, faz tempo que você ainda não percebeu. Eu agradeço as pessoas que têm me convidado. Eu encontro na rua, eu encontro nos locais diferentes da minha vida hoje, que eu vivo muito fora de São Paulo também, vou e volto, trabalho, volto. As pessoas sempre falam, pô, Leão, estou com uma saudade de você. O tal de WhatsApp agora é um negócio, é um terror, né? Então tem os grupos de torcedores. Leão, hoje mesmo, o do Atlético, que estava jogando o Atlético Paranaense, e eu não posso, me desculpe vocês, eu não quero responder, eu não posso responder, porque senão eu passo a vida toda respondendo para vocês. Mas eu agradeço o que vocês falam para mim. E uns ficam muito bravos, começam a xingar porque eu não respondo. Mas eu tenho muito convite para retornar ao futebol e treinador também. Eu poderia até retornar ao futebol. Respondendo diretamente ao meu amigo Vanderlei, eu acho que eu parei cedo. Eu resolvi parar porque eu comecei a ficar triste no futebol.
com as injustiças que eu via, não só comigo, com muitos treinadores. E quero aqui, em nome dos treinadores, falar de que preserve um pouco os treinadores. Nós estamos faltando com respeito com a classe treinador de uma maneira muito acentuada. Antes, nós atletas, que éramos, aqui estão mais 2 amigos e atletas, craques de futebol, nós tínhamos um respeito até pelo erro do nosso treinador. Nós respeitávamos a hierarquia. Hoje, fala o diretor, fala o presidente, fala o pastor, fala o empresário, fala o advogado, fala o companheiro, fala a companheira, e ninguém consulta o treinador. Então hoje o treinador está caminhando para ser um coadjuvante, está caminhando para ser um espectador. Isso não é bom. Meus amigos treinadores, vamos dar uma retomada nisso o mais rápido possível. Eu sei o que vocês têm trabalhado, eu sei o que vocês têm falado, faço parte de vocês, a distância é bem verdade, mas está na hora de retomar o poder. Mas você sente vontade de voltar? Dependendo do convite, claro. Não sinto vontade de voltar como treinador, mas às vezes eu me vejo com saudades do futebol. Não assim como treinador, poderia até acontecer, mas tudo isso que eu falei para você a vida toda, que eu ajudava o Oscar ajudava a todos nós no diálogo dentro do campo, nós aprendemos. Por isso que nós estamos aqui falando ao grande público, com a grande audiência sua. Mas o que eu quero dizer é que chega uma hora que você tem que passar para o outro lado, para você ajudar aqueles que você foi. Porque eu fui jovem treinador, eu fui jovem atleta. Agora eu posso ser um jovem orientador para o jovem treinador. Então eu acho que o treinador está muito isolado. Está precisando de uma garantia. E garantia só dá aquele que esteve lá dentro do campo de uma forma distinta. Vou confessar aqui, você lembra, né, Oscar? Nós estávamos na Copa do Mundo do México, né? A última, né, Oscar? E nós combinamos, eu, o Oscar, lembra disso, Oscar? Não sei o que você está falando, ia falar? Você ia falar? Não, o que você vai falar, não sei. Não, então eu e o Oscar e o Falcão, lembra? Que nós combinamos, olha, tá na cara que a seleção vai ser nossa. Quem dirigir a seleção primeira vez, como treinador, convida os outros 2 para ser companheiro. Lembra disso? Quer dizer, nós já sabíamos o que ia acontecer. E o Falcão convidou? Não. Ele foi em 91, né? O Falcão foi em 91. 90 e 91. Ah, Falcão! Vamos trazer o Falcão aqui para perguntar por que ele não falou. Deixa eu falar do nosso lance Lux Color de hoje. Vem desse jogo entre Palmeiras e Internacional. O gol do Dudu, né? O gol da vitória do Palmeiras, uma bola metida pelo Lucas Lima. O Diogo Barbosa cruzou e o Dudu fez o gol. Lucas Lima lá de trás, Diogo Barbosa aqui no canto, cruzamento e o gol do Palmeiras. Esse lance foi tão bom quanto pintar com Lux Color. Pinte com Lux Color, você também. Lux Color, a tinta da pintura inteligente. E esse belo gol do Palmeiras é o nosso lance Lux Color de hoje. Vamos ouvir o técnico, e aí o Chico fala também a respeito do jogo. Vamos ouvir o Roger Machado, já que foi citado aqui, né, essa coisa de pressão em cima de técnico, de abuso até em cima da cobrança nos treinadores. Vamos lá. A gente soube, de uma certa forma, sofrer o jogo, entender que, por vezes, a gente vai ser pressionado, né, e tem que saber manter a posse de bola e manter a consistência defensiva para não ceder o gol de empate ao adversário. Como eu disse, eu acho que foi um desempenho, um ótimo resultado e um desempenho regular para bom, né, uma amostragem importante do que a gente em alguns momentos vai enfrentar na Argentina, saber segurar o resultado, né, porque vai ser um jogo também bastante complicado. Sai o Palmeiras de 3 jogos sem vitória, agora sim o Palmeiras já 3 jogos de invencibilidade, uma outra sequência, um outro momento do time. Não posso analisar o futebol dessa forma, né? Hoje o que eu tenho que analisar, como eu disse, foi um jogo regular para bom. E aí eu tenho que analisar o porquê do regular para bom e não ter considerado um jogo bom ou um jogo ótimo, né? Mas contextualizando por esse momento externo que coloca pressão internamente, a gente pode ficar por vezes uns primeiros 10 minutos com um pouco mais de ansiedade, um final de jogo um pouco mais pressionado, né? Porque essas questões acabam entrando. Mesmo que a gente tente blindar o vestiário, acaba de uma certa forma influenciando nas coisas que acontecem dentro de campo.
A gente vinha numa sequência chata aí, acho que essa vitória aí sofrida é importante para tirar de vez o que passou, e é isso, o professor Roger vem passando os dados da nossa equipe, a gente está no caminho certo, mas temos que crescer a cada jogo, não adianta parar. E esse é o nosso objetivo, crescer cada vez mais para fazer um grande brasileiro e Libertadores. Ele sempre brinca comigo, né, desse tamanho, vai fazer gol de cabeça, e eu falo, já fiz alguns aqui de cabeça e hoje pude fazer, fiquei feliz por esse gol e feliz pela vitória também que a equipe precisava. Dudu, só falar a importância do gol diante de um jogo difícil, um adversário complicado que vendeu bastante cara a derrota. Acho que sim, cara, uma equipe grande, né, uma equipe difícil. Acho que tem grandes jogadores do outro lado, né? Acho que a gente fez uma boa partida, merecemos a vitória. Dudu, chateou um pouco a receber crítica, mesmo com jogos seguidos de empate? Às vezes a equipe até atuando bem e receber crítica chateou vocês? Claro, fica chateado, né, cara? Às vezes todos acham que porque o Palmeiras fez grandes contratações, porque o Palmeiras tem um poder financeiro bom, a gente vai sair ganhando de todo mundo, e não é assim. Do outro lado também tem equipes que trabalham tanto quanto a gente, não pode ter o poder financeiro que a gente tem, mas tem grandes jogadores. E não é desse jeito que a gente vai sair ganhando de todo mundo. Se a gente sair ganhando de todo mundo, a gente vai ter que batalhar muito como a gente fez hoje. Dar uma vida em campo. A gente espera continuar dando a vida para a gente continuar subindo na tabela. Temos que ter essa noção de quando a gente joga bem, não somos os melhores, e quando vamos mal, não somos os piores também. Tem que ser esse parâmetro. Se você der ouvido a tudo que vem de fora, você meio que fica meio doido, enlouquece. Ninguém sabe o que você passou para chegar onde você chegou. Então é isso, só você relembrar lá atrás todas as dificuldades que você teve, que tudo volta ao normal. E, graças a Deus, fico feliz por ter voltado ao normal. A gente já vai ver os lances polêmicos. Tem 2 lances, pelo menos, para a gente aí. Só em cima do que o Dudu falou, ele tem razão de reclamar ou foi muito chorão, Oscar? De reclamar do que você fala? Das vaias, ele não comemorou e tal. Ah, não. Eu acho que o Dudu, ele gosta de chorar um pouquinho mesmo, né? Mas eu acho que ele está falando o sentimento dele, né? Não sei se está falando pelo grupo todo, né? Perfeito. Vamos para os lances polêmicos, então. Chico, olha, estou levantando a bola, hein, para você. Vamos lá. Primeiro lance, 44 do primeiro tempo. Nico Lopes recebe a bola e cai na área. Foi pênalti ou não, Chico Lang? Pênalti claríssimo. Se você olhar, é o Lucas Lima, né? Lucas Lima. É o Lucas Lima. Ele é pênalti do Lucas Lima lá. Ele pega na perna esquerda, no meio do quadril, pênalti bobo. O Lucas não sabe marcar direito. Olha o primo com o dedinho dele lá. Mas ele pode fazer o que ele quiser, pode até tirar as calças e pisar em cima. Pênalti. E o juiz devia ter dado. Não deu. Sabe o que acontece, Fabito? Antes de dizer, pênalti sim, foi bem pênalti, claro. Aí entra o treinador. Lucas Lima, você é um meia, você não é um volante. Então você não tem que estar dando combate aqui. Quem tem que estar dando combate ali, ele ter sido ali o lateral esquerdo e supostamente um volante ou um zagueiro vindo. O zagueiro está na área. Eu não estou conseguindo ver esse pênalti. Oscar, pênalti? Olha, para eu dar um pênalti, só sair sangue. Ali eu acho que não saiu não. Só sair sangue. Não? Eu acho que, sei lá, não foi uma coisa assim. Eu não estou conseguindo. Leão, foi pênalti? Eu achei pênalti sim. Pênalti? Eu não estou conseguindo ver. Eu estava assistindo hoje à tarde, estou reprisando agora. Até porque o Lucas Lima não pega a bola. Além de ele pôr a mão, ele não pega a bola, o joelho dele bate no joelho do outro dentro da área. Eu acho que ele não sabe marcar. E acho que não necessitava nada disso. Mas que foi pênalti para mim, foi. Vanderlei. Olha, Flávio, você sabe que eu não tinha visto a imagem ainda. Estou vendo agora e a gente teve a oportunidade de ver várias vezes aí. Colocou 4 ou 5 vezes. Com detalhe. Eu marcaria o pênalti. Gostado. A sua sensibilidade feminina. Eu acho que o pênalti... A sensibilidade feminina é um pouco bruta. Porque eu tô mais pra... Não tem sangue, não é pênalti. Eu acho que... Claro, tem que ser, às vezes, quando ele vem com excesso de força, né? Não foi o que aconteceu. Eles estão brincando, né? Na hora que ele vira, ele já vira caindo. Ele tentou dar um rodinho pro companheiro na bola ali, ó. Isso aí. Bom, enfim, são opiniões, né? Agora o outro não. O outro aí não tem jeito. Aí ou é ou não é, né? O segundo lance, 28 do segundo tempo, Leandro Damião marca o gol e o juiz anula.
por impedimento, coisa do Bandeirinha. Estava ou não? Chico Lang. Olha, não estava. Estava no máximo na mesma linha. E o gol do Leandro Damião foi super válido. Também não foi falta, nada? Não foi nada. O Beck se perdeu, ele virou em cima do Beck. Tanto é que ele está atrás do Leandro Damião, né? O Leandro Damião nem viu o Beck. Matou a bola no peito e chutou no gol. E chutou mal, ainda diga-se de passagem. Chutou mal mesmo. Chutou mal demais. Chutou a Leandro Damião, né? Que ele é grosso pra caramba. Olha, veja lá quem está na última linha. Diogo, lateral esquerdo. É o Diogo que está na última linha dando condição para pro Damião. O Leandro Damião é um jogador tosco. Aí o Ortiz, do futebol de salão, ensinou mesmo, mas ele é toscão. E agora que ele perdeu esse contato com o Ortiz, ele faz gol, mas é toscão. Mas aí eu te pergunto. Tá meio difícil. Olha, pro auxiliar é difícil. Diante disso tudo que acontece, o Campeonato Brasileiro está manchado? Essa é a pergunta que eu faço para a diretoria do Palmeiras. Erros acontecem. Se acontecesse, vamos supor, um lá falasse, espera aí, eu acho que está legal. Aí todos se reuniram lá no meu campo. Voltava atrás do lance. Mas aí seria mais justo. Aí o cara errou. Não, mas o cara errou sozinho. Não foi a TV igual a federação fez, que mandou avisar que o pênalti não foi. Não foi uma coisa corporativa, né? Coisa individual. O Bandeira está de frente na linha. Não, errou, tá bom. Só que é diferente. No caso do Palmeiras, o que aconteceu? O pênalti não aconteceu, né? E o cara usou a televisão. A reclamação não é o lance, é usar a televisão e mentir como eles estão fazendo. Então, mas veja bem, olha, dois lances a favor do Internacional, um gol legítimo, falha do Jailson, e outro um pênalti. Isso aí era para ser 2-1 para o Internacional. Não, eu acho que o Inter foi prejudicado, ok. Mas é diferente. O Palmeiras está pleiteando uma ideia. São duas coisas. Houve um erro, houve o uso da tecnologia, eles estão querendo fazer os caras de trouxa e dizer que não houve. Aliás, eu falei com o presidente Gagliotti essa semana, eles contrataram uma empresa importante, a Kroll, que é uma grande empresa, e ele disse que eles já estão encontrando muitos documentos, inclusive várias contradições de vários depoimentos. Isso vai para o tribunal daqui da federação, não vai adiantar nada, porque é carta marcada, como todo tribunal de justiça. Aí eles vão para o Rio e daí para frente. Mas aqui já está resolvido. Olha, vocês têm que dizer que não foi nada. E agora vocês justificam os votos. Mas lá na frente a gente não sabe. A próxima vez que você conversar com o Gagliotti, você faz uma pergunta para ele. Fala que eu queria saber. Se foi Paulistinha, se não importa para o Palmeiras um título vagabundo como esse, como ele disse, foram palavras dele. Sim, o Palmeiras é muito maior que o título. Mas o problema não é o título. Não é o título. Não. Se eu sou o Palmeiras, eu ganho na justiça o direito de fazer outro jogo e não faço. Não vai ganhar. Não é o título, é filosofia. Olha, é o cara te fazer de trouxa. Não precisa fazer nada disso, estão gastando muito dinheiro à toa. Dá para você contratar um bom lateral, um bom centroavante. Dá para você contratar, estão gastando dinheiro a rodo por causa de uma bobagem. Não. Era só chegar lá. É questão de filosofia. Andrés, dá o título para mim. Aí a gente mandava não é isso. O problema é uma filosofia. O Palmeiras está defendendo. O Palmeiras não quer fazer papel de trouxa. E a Federaçãozinha Paulista de Futebol, que não presta para nada, está pegando o clube com a importância do Palmeiras e querendo fazer o Palmeiras de trouxa. O justo seria que os outros se unissem também e começassem aqui uma liga. E acabar com essa porcaria de federação, de CBF, esses listos que não servem para nada. É um bom momento para fazer isso. Isso é outra coisa. Isso aí é outra coisa. Não, mas é um bom momento para fazer isso. Você sabe que eu até concordo com você nesse aspecto. Que a Federação Paulista de Futebol está cheia de erro. Não serve para nada. Que dá vontade de você largar tudo, virar as costas e falar para o futebol, realmente é o meio sujo. Mas você encontra gente boa lá também. O Mauro Silva tem feito um bom trabalho. Mas o Mauro Silva pode ser, por exemplo, o CEO da Liga. O Paulo Sérgio fez um bom trabalho. Ele que também representa o Bayern de Munique. Então, quer dizer, eu acho assim, que tem salvação, tem. Agora, essa reclamação faz uma liga. É uma reclamação idiota. Para que liga? Porque o problema é o seguinte, o problema todo foi perder um título pro Corinthians. Eu não acho que foi isso. Eu acho que o problema é filosofia. Não é o Paulistinha que vai mudar a vida do Palmeiras. Não é o Paulistinha que vai mudar a vida do Palmeiras. É vaidade pura isso. Ô, Vanderlei, não vai ajudar em nada o futebol. Isso que é a minha dúvida. Se fosse um jogo normal, você acha que o Palmeiras seguiria à frente nessas questões? Olha,
Eu estou defendendo essa tese do Palmeiras. Não estou dizendo que o Palmeiras como está uma errado. filosofia. Mas O Palmeiras, tá errado. a Federação Paulista de Futebol usou a tecnologia, não pode, e ela se nega, ela mente dizendo que não usou. E o Palmeiras está querendo provar que, além de tudo, eles são mentirosos. E eu acho isso importante para o futebol. Os caras que usam o futebol, Federação Paulista de Futebol, exploram os clubes, as marcas importantes, além de tudo, mentem para os clubes. E se isso for desmascarado, Flávio, é muito bom para o futebol. Flávio, a arquirrivalidade entre Corinthians e Palmeiras, claro que alimentou esse desejo da diretoria do Palmeiras. Que seja por esse motivo. O fato de ser uma decisão de campeonato. Claro, seja por esse motivo. Mas eu só queria dizer tem duas coisas aí. O Corinthians é campeão, não vai devolver a taça, deu a volta olímpica, o assunto acabou. Volta olímpica animada. Não importa, mas acabou. Esse assunto já está... Mas sinceramente, Vanderlei, não é o campeonato. Até ajudo você. Agora que esse assunto tinha que acabar... Isso já acabou. O que o Palmeiras está fazendo, eu acho que é uma decisão correta do Palmeiras, levar isso para frente, porque pelo menos desmascara aquilo que já aconteceu em outros jogos. Essa utilização, inclusive a favor do Palmeiras. Claro, essa utilização de recurso externo já aconteceu em vários jogos. É verdade. Vem acontecendo. E quando acontece, o discurso da organizadora do evento, que é a CBF ou Federação, por acaso, é que não existiu. Então fica o dito pelo não dito. E ninguém tem coragem de peitar. Nesse caso, o Palmeiras decidiu levar à frente. Isso aí. Então não vai mudar nada o resultado. Não, eu não acho que seja um resultado importante. É a única coisa. Eu concordo que o Paulista é paulistinha mesmo. É desmascarar aquilo que eles não estão aceitando. Mas, Flávio, houve um momento em que, quando jogava o Leão, Oscar, o Miller, o Campeonato Paulista era o mais importante. Hoje ele é uma exceção de saco no calendário e só serve para comprar votos para eleger o presidente da CBF. Flávio, veja bem, esse campeonato só ganhou essa dimensão que ganhou porque afinal foi Palmeiras e Corinthians. Também, claro. E só ganhou a dimensão que ganhou porque o Corinthians, que perdeu em Itaquera, ganhou no tempo normal e ganhou nos pênaltis. Então, derrotou o Palmeiras 2 vezes. Então, isso pro presidente do Palmeiras era uma questão de dar uma resposta psicológica. É fazer dizendo, olha, nós vamos até o fim. Que seja por isso. Desmascarar a federação é uma maravilha. Que seja por esse motivo. Quem vai desmascarar esses caras? Se provar que eles são mentirosos, porque que mentiram. Agora só vai provar que provar a minha dúvida é a seguinte. Houve interferência externa. Sim. Mas a interferência externa da federação? Não, os caras da federação avisaram que houve um erro. E eles voltaram atrás. Então, mas como é que eles viram o erro? Pela televisão. Exatamente, eu acho que o erro... não pode, é isso, exatamente isso. Acho que o erro foi da televisão. Não pode. Tem mais um lance que a gente quer mostrar. Não necessariamente, porque o tempo todo permite uma mensagem de WhatsApp. Mensagem pro celular, sim, mas alguém viu o começo da história. Alguém que assistiu, tem 50 milhões de pessoas assistindo, e que tem que tem relação com quem está ao lado do campo, mandou mensagem. Canto. Eu estou usando a palavra que eles costumam usar. Que o árbitro inclusive em Portugal fizeram isso. Não precisa nem falar escanteio, que a palavra é muito grande. Para não esticar a conversa, canto. Pode estar escrito lá no WhatsApp. Canto. Isso vai ser encontrado. Se isso acontecer, com uma empresa como a Clau, você encontra. É uma interferência externa. Paulinha, tem uma informação do Palmeiras? Super, que o Jailson nunca perdeu nenhum jogo vestindo a camisa do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Ou seja, foram 26 jogos de invencibilidade. E sabe o que acontece? Não. Ele atingiu a sua marca, Leão, no Campeonato Brasileiro. Em segundo lugar de recorde de invencibilidade. É claro que você entre 71 e 72 foram 42 jogos de invencibilidade, só que em vários torneios, né? Mas então foi isso. Hoje o Jailson completou 26 jogos. E o Leão encontrou essa semana que bacana, é legal. Foi legal. É legal saber que os recordes estão para serem batidos com qualidade, né? Com eficiência. E o Jailson está fazendo uma performance muito boa dentro de um clube que tem tradição de grandes goleiros e de bons goleiros. Pena que ele não possa jogar na nossa seleção brasileira pela idade que já tem e não vai alcançar a próxima Copa. Porque se mantivesse essa regularidade, era excelente. E o Cássio? Tem mais um lance que a gente prosperou bastante. Eu acho que depois que o Cássio retornou, ele prosperou bastante. Ele está se dedicando bem. Tem mais um lance que a gente quer mostrar. Qual lance que é? Que lance é esse aí? Ah, essa bola cabeceada. Não foi nada, não. Bateu no braço do Felipe Melo. O Felipe Melo deu carrinho na bola. Olha lá, ele atrasa pro Jailson que tira com o pé.
Na bola, né? Na bola. Literalmente. Inclusive ele que pega na bola. Seria gol contra. Ele quase fez um gol contra. Isso. Bom, esclarecido. Bom, vamos agora. Vamos mostrar agora uma coisa esquisita. Um negócio meio estranho. Né? Vamos ver se a gente identifica que esporte era esse. Estamos falando daquilo que seria um jogo de futebol. Foi lá em Fortaleza, meu Deus do céu. Ceará e São Paulo. Vocês conseguiram identificar o que eles fizeram? Eu sei que eles puseram roupa, se vestiram, viajaram, concentraram, aqueceram. O que eles jogaram? Alguém saberia dizer, não? Olha, eu não sei, mas eu achei bonita pra caramba a camisa do Ceará. Tá vendo? Alguma coisa a gente já reparou. Me lembrou um pouco aquela antiga que o Corinthians jogava, lembra? Miller e Oscar, vocês que jogaram tanto por esse clube, vocês que deram tantos títulos para esse clube maravilhoso. Leão, sei que foi campeão como técnico do São Paulo. Oscar, o que você sente vendo isso? Então, a gente não tem vivido o dia a dia de São Paulo, né? Então, eu vejo que há um esforço de todos para melhorar a equipe, né, os resultados, em contratações de jogadores, de auxiliar técnico, de diretores e tudo mais, e o resultado não vem, né? Por exemplo, hoje eu assisti o jogo e, embora o São Paulo tenha jogadores de qualidade, né, o seu todo, o conjunto, parece que não há assim, um entrosamento ainda, né? Foi a primeira bola chutada de São Paulo no primeiro tempo, foi aos 39 e no segundo tempo aos 38. Nossa Senhora. Né? Eu acompanhei o jogo de hoje. Então, eu acho que o time tem mais para dar daquilo que está dando. Eu creio que São Paulo teria que mostrar o seu tamanho, né? O seu futebol, ganhar pelo menos aí uns 5 jogos seguidos para dar também mais confiança aos jogadores, né? Porque já faz um certo tempo que ganha 2, perde 2, ganha 1, perde outra. E não deslancha, né? Não sai desse... Não, e ainda por cima o Everton se machucou, que estreou, e o Rodrigo Caio, a gente não sabe, Paulinho, se tiver alguma informação, ele saiu achando, ele falou que achou que fraturou o pé. Que ele ouviu um barulho e achou que fraturou o pé. Algumas coisas do São Paulo, por exemplo, incríveis. O São Paulo gastou 18 milhões e meio em centroavantes. O Diego Souza nem viajou, o Trellis entrou em campo. Só para pontuar, o Rodrigo Caio não fraturou o pé, mas tem outro tipo de lesão que pode ser e não está descartado. Ele não fraturou? Não fraturou. Mas deve ter um motivo de lesão. Alguma lesão que não foi descartada ainda, mas ainda não tem o resultado. E esse Carneiro que o São Paulo contratou está machucado. O São Paulo adora contratar. O Marcos Senhor, ano passado, foi contratado machucado pelo Atlético Mineiro. O Leão falou de qualidade. Então, eu não vejo qualidade nas contratações. O Michael Suel veio machucado. Eu não contratava o Diego Souza com 33 anos. 10 milhões de reais. Eu não contratava. Eu não contratava um Trellis com 10 anos de carreira. Até o Senna um monte de tempo. Tem 28 gols na carreira. O único jogador, Oscar, o único jogador que tem a idade acima de 30, que está de vez em quando, até faz alguma... O Nenê. Sólido, tá? Mas é muito nada pro São Paulo. É muito pouco, estou dizendo, Flávio. O São Paulo é um time desfigurado. O São Paulo é um time fraco. Eu amo o São Paulo, todo mundo sabe disso. Claro. O amor pelo São Paulo que eu tenho é muito grande. Eu tenho respeito pelo São Paulo. Só que, poxa vida, só que não dá para você assistir um jogo, como você falou, e o Leão falava de qualidade. Aí é qualidade. A audiência desse jogo foi a mesma audiência desde que começou até o fim. Flávio, nós estamos falando de um time... Não mudaram de canal por causa disso. Não mudava de canal. Flávio, nós estamos falando de um jogo contra o Ceará. Não, Leão? Tá certo. O Flávio, olha, os dois jogaram como atletas do São Paulo. Eu trabalhei como treinador no São Paulo. Você formou aquele time que foi campeão mundial. Sim. O São Paulo dava a você um status muito grande e um respeito muito grande, porque você sabia o tamanho que o São Paulo era e o tamanho que o São Paulo ainda é. Eu costumava dizer que era o mais completo por tudo aquilo que ele preparava e doava e dava aos seus funcionários, aos seus treinadores, aos seus jogadores. Primeira coisa. Só que é o seguinte, ele começou a deteriorar de dentro para fora. Esse é o problema. Os seus diretores, os seus presidentes começaram a formar coisas e exportar essas coisas negativas
onde não se informavam nada. Ali era uma coisa fechada. Daqui a pouco abriu, começaram a deteriorar, brigar entre si e perder uma coisa que é fundamental você ter na vida. Uma coisa chamada honestidade e credibilidade. Infelizmente, o São Paulo perdeu. Está tentando correr atrás. Não recupera. Eu acho que o São Paulo tem que ter uma nova geração para poder recuperar. E não é a curto prazo, não. Infelizmente, para nós que adoramos o futebol... Todos esses erros aí que você está dizendo, todos esses erros da diretoria têm refletido dentro de campo negativamente. Por isso que desde o ano passado, Flavinho, o São Paulo não tem um time. Não, e o que é pior, nós estamos falando faz tempo, né? de um São Paulo que é grandioso. Todo mundo sabe da grandiosidade do São Paulo. Mas o futebol do São Paulo é de time pequeno. Quando o São Paulo se ajoelhou aos pés do Juvenal Juvencio, como se ele fosse o maior de todos e era o pior de todos. Eu conheci dirigente do São Paulo. O Juvenal Juvencio, imagina, faleceu, a gente respeita, mas aí eu estou falando do personagem presidente do clube, não do ser humano que morreu. E aqui a gente não está tratando de ser humano, estamos falando de personagem do futebol. Foi terrível para o São Paulo. E ainda deram a ele o terceiro mandato. E isso custou ao São Paulo o quê? Todas as cabeças pensantes importantes do São Paulo foram excluídas. Então, quando o Leão fala tem que renovar com quem? Exatamente. Olha os candidatos que o São Paulo teve nas últimas eleições, o tempo todo. Qualidade. Mas qualidade com quem? Se você contratar mal, como é que faz? Porque eles arrebentaram com as pessoas que eles poderiam afastam fazer a qualidade. Exato. É melhor que você não esteja aqui, porque o seu intelecto é tão grande que pode nos atrapalhar. E muitos homens começaram a se afastar. E é isso que acontece com o futebol e com os nossos dirigentes também. Exato. Pessoas boas que poderiam estar colaborando ali não aproximam, porque se envergonham. Sim. Não vão querer submeter. Mas teve um lance polêmico. Só para encerrar esse assunto, o Leão fala uma coisa muito importante aqui agora, que eu acho que tem que levar em consideração. Tem que ter um coordenador do treinador. Isso que ele falou é uma coisa nova, nunca tinha ouvido isso. Não sei se na Europa tem, porque faz tempo que eu não acompanho futebol europeu nos bastidores mesmo. Então eu não sei se tem isso, mas deveria ter. Tem que ter, sim. É o coach, o head coach, exatamente, coisas. Tem que ter. E eu parabéns pela ideia, espero que alguém de juízo tenha ouvido isso, né? Aqui no Brasil não funciona isso, não. Não. Teoricamente, o Raí, o Ricardo Rocha e o Lugano estão lá para dar uma cobertura. Tomara, porque esses são do ramo. Mas não é isso que o Leão falou. Não, eu sei, eu entendi, claro. Ó, teve um lance que o São Paulo reclamou como um pênalti numa bola do Regis, ela bate no braço, ou o Rafael Carioca mete a mão. Queria que vocês falassem sobre isso. Esse lance. Miller, isso é pênalti ou não? Ele está com o braço aberto, né? Eu tenho um pensamento assim, Flávio. Toda jogada, nesse tipo de jogada aí, que o defensor tira a trajetória da bola e ele abriu o braço ali, para mim é pênalti. Para você foi pênalti. Oscar? Para mim foi pênalti. Não tem esse negócio de bola na mão dentro da área, tem como marcar, é pênalti. Né? Mas não teve sangue. Chico. Não saiu sangue. Chico, pênalti ou não? Bem colocado. O pênalti é indiscutível, né? Porque ele se defende com a mão da bola, né? E ele abre o braço, né, Chico? Embora não foi intenção dele colocar, mas tocou visivelmente bastante, não foi pouco. Não, aí não foi. Com os dois braços. Eu acho que foi pênalti, sim. Porque nós estamos acostumados que a bola pode bater na mão, mas depende da colocação da mão. Aí ele obstruiu de uma maneira tão intensa que ele lesou colocando a bola. Ele não colocou a bola na mão, a mão na bola, mas a bola interferiu na continuidade do que poderia acontecer dentro da área. Eu daria pênalti também. Pênalti. Eu não daria. Mas já vi milhões de pênaltis dados aqui no Brasil assim. Pra você ter uma ideia, Flavinho, pra você ter uma ideia, no jogo da Copa do Brasil, São Paulo Atlético Paranaense, o juiz deu um pênalti contra o São Paulo. Que também pra mim não foi. Não, pra mim foi igual esse aí. Eu não daria nem esse nem o outro. Parecido com esse, porque o jogador do São Paulo deu carrinho, né? O menino caiu e a bola deu carrinho no braço dele, pô. Aí não foi o cara caiu e claro. Eu acho que ele pula e até segura o braço. Ele não fez esse gesto que você está fazendo. Ele abriu o braço. Está aberto o braço. Exatamente. Esse gesto que você está fazendo. Direção mesmo, Flávio. Às vezes Flávio, foi parecido com esse. Foi parecido com esse lance. Só que o jogador do São Paulo estava no chão. Mas
Na câmera lenta tudo é pênalti. Ele pula ele pula e o braço vai. Eu não senti ele querendo tá com o braço mas, claro, a maioria vence, a maioria venceu. Intenção zero. Então, se não tem intenção, na verdade, zero. Nenhum zagueiro bota na mão na bola porque quer. Não, aí não pode marcar. Senão sei lá. Ele pula pra trás. Gente, vamos a mais um episódio da nossa série, O Outro Lado da Bola, quando a gente está mostrando um pouco do que está sendo feito no futebol da Bélgica, que é um dos apontados como revolucionários e possíveis times a brigar por boa posição na Copa do Mundo. E depois nós vamos mostrar uma outra parte da Suíça, o time da Suíça que é o primeiro adversário do Brasil. Jovens jornalistas daqui da nossa Fundação Casper-Libero, nossos queridos amigos, molecada boa, foi lá e trouxe material bem legal. Prestem atenção nas declarações importantes que nós vamos ver a partir de agora sobre o futebol de um país do tamanho do estado do Espírito Santo que chegou a ser primeiro do ranking. Vamos ver. Como é que chama aqui mesmo? Djulbik. 1h30 em Bruxelas, chegamos 1h30 antes da nossa entrevista, saímos um pouco mais cedo hoje porque a entrevista será aqui na Double Pass, que fica localizado em Djulbik, um lugar que... Djulbik. É. E hoje entrevistaremos Hugo Schockens. Eu não sei, é um nome, com certeza é um nome holandês. Eu não sei qual é a pronúncia correta, a gente faz um soletrando aqui, você aí decide se é Schockens, se é Schockens, se é Schockens. Eu vou chamar ele de Hugo. Melhor é Hugo. E rezar pra ele não falar holandês. Ele é o CEO da Double Pass. E o que é a Double Pass, Jonas? Double Pass. Conte o que é a Double Pass. Double Pass, para você que está em casa nos acompanhando diretamente aqui de Bruxelas, é uma empresa que presta consultoria para os clubes. Ela estrutura a base dos clubes de um país, do futebol de um país, e faz recomendações específicas. Tá muito frio. Vamos entrar. De mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, we have a link with the University of Brussels, and before we started already this kind of services to clubs, to federations and to leagues already in 2002, so that's more than 15 years. That we are in this kind of business. So the link at the university, it is clear that what we have developed, our double pass model for federations, leagues and clubs, is based on scientific research, is based on practical relevance, and both together, the academic approach and the practice relevance, make it a feasible tool to go into the clubs, to help the clubs, to support the clubs. Aquele início lá da entrada na Double Pass, eu já me impressionei com a estrutura dos caras. Eu também. Diferente. Não, parede, os caras respiram de fato a gestão do futebol, o formar jogadores. E é uma coisa que eles respiram, mas não é aquele convencional. Não. É uma coisa totalmente louca, diferente. We start always with analysis. And analysis is mostly 1 week that we are at a club, and where we go in depth, looking at training sessions, at games, have a lot of talks with players, with coaches, with academy directors, and so on, so that we can have a complete view of what is happening in the club, or in a federation, or in a league. But mostly, the business is focused on the club. And then we start to support them, the clubs themselves, based on that report. We have also a menu card where we have different topics where they have to work on. And then we go in the clubs together with our masterclass for academy management. So that's a course for academy directors and head of coaching. Means that we there try to explain what does that now mean, how to run an academy, what are the critical success factors, where do you have to work on. We helped to bring processes in how to run an academy, how to develop players into the Belgian professional clubs, and we did this till
2007, I think 2008. And then we switched from the professional clubs to the grassroots club. And if today Belgium is for one or other reason successful in developing good football players, excellent football players, it is also thanks to the work that is done in the grassroots football. Mas o trabalho deles é muito exato e achei interessante ele comparar que aqui na Europa se tem uma estrutura, uma organização estruturada e no Brasil é uma estrutura orgânica. This is, I think, a big question mark in your country. Everything is, well, running organic in an organic way. That means you have a talented player, well, he will go to the pipeline. But if you have a talented player, well, not that talented player, if he comes into the pipeline, he probably has no success to be successful at the end of the pyramid. In all countries, I think, well, the less talented players as youngsters, sometimes they become very talented players at the top because they are in a structure, they get the education that is necessary. Agora, a parte mais impressionante foi quando ele falou da CBF, né? CBF. Criticou o Dunga, que era o técnico da época que a CBF recebeu uma proposta da Double Pass, acabou não aceitando. Deve ter alguma coisa de cabeça dura do professor Dunga aí no meio. Certeza absoluta. Ele realmente não falou muito bem do Dunga não, mas por outro lado elogiou o Mário Silva. We are on speaking terms with the Federação Paulista in your country. That is also what we make aware, Mr. Mauro, with regard to this, that it is so important that the base of the pyramid is, they deliver also their very qualitative work with regard to talent development of players. Trabalho muito bom nas categorias de base, onde a parte técnica está muito bem separada da parte administrativa, tem a preocupação com o desenvolvimento humano, a formação integral dos atletas nas categorias de base, tem a preocupação do clube, ele entender exatamente o perfil, a identidade do clube, para ele poder também atrair os jogadores que têm aquele mesmo perfil, que compartilham dos mesmos valores, ou seja, é um trabalho fantástico que a Double Pass tem, eles estiveram aqui com a gente conversando. O Brasil é muito grande e tem umas diferenças de uma região para outra, mas a gente espera que com o tempo a gente cada vez mais possa desenvolver um trabalho junto com eles. We had already discussions with the CBF at the time that Dunga, Mr. Dunga was head coach, but well, due to the fact that I'm probably talking for these people a kind of abstract language with regard to talent development, if I talk about a structured way of working, we didn't succeed to convince them. Yeah, I think with Mauro Silva, the discussions that we had were from a totally other level. He understands that there is a need, because he was also a player in Europe. He understands that there is a need for structure, that the player pathway must be very well defined. So, with regard to CBF and Federação Paulista, I think if we can bring in your country structure like we bring it in Europe, well, there will be probably no chance in the future that you, on every World Cup, on every South American Cup, that Brazil will be not by the 3 or 4 best teams. So that's for sure. Então, trocando em miúdos, os caras têm um projeto, Bélgica, que pega um país do tamanho do Espírito Santo e transforma no primeiro do mundo. Uma geração, como ele mesmo disse, nem todos eram craques, mas dentro de uma metodologia de academia, né, e mais treinamento e tal, uma coisa dentro de todo o país, eles pegam uma seleção que fica competitiva.
Aí eles trazem esse projeto para o Brasil, como tinham levado para a Alemanha. A Alemanha aceitou o projeto. O Brasil não. O técnico era quem? Só amigo Quanto foi o resultado do jogo da Alemanha, que tinha o método deles e nós que não tínhamos? Então, obrigado ao Dunga, o pessoal todo da CBF que não aceitou. Né? Porque provavelmente também vinha junto com prestação de contas. Aí eu não estou falando do Dunga. E aí já ficava um pouco mais complicado. Paulinha Vilhena, e aí as nossas fotos? Vamos para as fotos. Olha, a primeira foto é do Oriovaldo Henrique Fioravante, de São Paulo. Olha só que legal. Sanfoneiro Fioravante, meu amigo. Olha só, até o cachorrinho é São Paulino. É, corintiano. Não, corintiano. Desculpa. Grande. Silvio e filhos, Daniel e Jéssica, do Parque São Rafael. Olha só que legal. Corintiano também. Corintiano também. Luizão e amigos Mário e Índio, São Paulo. Palmeiras. Pô, É, índio... aqui de São Paulo. Quem é o índio aí? Luiz Fernando, da Thiago e o neto Gustavo de São Mateus, São Paulo, mas é palmeirense, é em São Paulo. Agora o Flávio Antônio de Osasco, São Paulo. Olha só com você. Que legal. E agora o José Roberto de Souza e o netinho Santista? em Santos, e são santistas. E agora quem recebeu a nossa camisa do Uninassal, de time de basquete feminino, sabe quem foi? A Grace Kelly, de Jardim Raposo Tavares. Ela é vencedora e a produção vai entrar em contato com você, fique tranquila. Agora eu quero dar o resultado da nossa enquete sobre o Corinthians. O Corinthians vai conseguir repetir o primeiro turno do ano passado? E 93% dos votos disse que sim. Sim? Que vai repetir. 96%? 93%. 93%. 93%. Fazemos aqui um rapidinho, sim ou não. Miller vai conseguir? Se vai conseguir, eu não sei, mas que tem grandíssimas possibilidades, tem. Então, tá. Oscar, quando a gente vai repetir o que Eu fez... acho que tem um bom start o Corinthians, né? Então já assumiu a pole position, né? Tem chance, sim. Chico. Respondo daqui 7 rodadas. É muito cedo, Chico. Muito cedo. Eu acho que eles estão começando a acreditar que é possível repetir aquela grande e maravilhosa performance. Acho difícil, porque 90% é muita coisa. 87, alguma coisa assim. Mas Não dá para adivinhar, né? Mas é cedo ainda. Mas a receita é boa. Está na frente, não tem ninguém. Pista livre, né? Se fosse... O Cruzeiro, eu consigo, lembra? O Cruzeiro foi bicampeão brasileiro. Pista livre. O São Paulo foi tri. O São Paulo foi tri em 2006. Mas Pista livre. E não tem, nesse momento não tem ninguém respirando na nuca. Não, mas a pergunta é outra. A resposta não é ganhar o bi. Não. É fazer o que fez. No primeiro turno. Que foi onde o Corinthians ganhou, né? Foi onde ele ganhou. Porque no segundo turno ele oscilou pra caramba. Não, e se tivesse a mesma performance no primeiro turno, não vai ganhar também uma coisa. No segundo turno ele só Então, aí, diminuiu a pontuação. acho que todos nós concordamos, o Oscar chegou a citar 8, 12 rodadas, você meio que mata o seu campeonato. Você vai ver onde você vai ficar. Se estiver lá embaixo, você vai sofrer o campeonato se o Corinthians ganhar 10 se chegar na frente, ninguém segura mais. Aí é então, é isso, né? Essas primeiras rodadas vai decidir o seu caminho. Então só faltam 8, né? Exatamente, faltam 8 rodadas. Só faltam 8. Olha, eu quero agradecer demais o Emerson Leão, campeoníssimo, um amigo querido, sempre dá entrevistas maravilhosas. Muito obrigado, viu, Leão? Mais uma vez, fico satisfeito de poder estar junto com vocês. Meu querido Oscar Bernardi, que bom te rever. Venha mais vezes, a gente é super fã. Você é sempre citado, uma referência lá no alto, pelo alto nível do seu futebol e o caráter maravilhoso que você é. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui com o Miller, com você, Flávio, com o Vanderlei. E com o Chico Lang e com o Leão, que a gente está sempre aprendendo, né? Com as posições dele, né? Lá na frente, quem sabe, ele aceita o convite do São Paulo, volta a ser treinador. Legal. Boa noite, Chico. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Paulinho. Sai da jaula, Leão. Vamos fazer diferente? Vamos terminar hoje com gols? Vamos então por gols da rodada, onde o Corinthians nada de braçada. Um abraço, até amanhã, 6 da tarde, no Gazeta Esportivo. Tchau. Na Fonte Nova, o Santos segurou o Bahia até o último lance, mas aí apareceu o atacante Júnior Brumado para decidir o jogo. Ele aproveitou o desvio na primeira trave e completou na saída de Vanderlei. Bahia 1, Santos 0, placar final.
E na despedida de Júlio César do Flamengo, o rubro-negro venceu o América Mineiro no Maracanã. Henrique Dourado fez o primeiro aproveitando o cruzamento de Vinícius Júnior. 5 minutos depois, o goleiro Jori derrubou Henrique dentro da área e o árbitro deu pênalti. O ceifador, com o estilo de sempre, colocou lá dentro e definiu o resultado no Maracanã. 2-0 e fim de papo. Um abraço.